Pois bem, mais uma vez, Shabbat Shalom para todos. Eu sou Rosh Francisco, professor dessa comunidade, Graça e Verdade, Hesed Ve'emet, situado em Vitória, no Espírito Santo. Se você faz parte aqui da Redondeza, ou esteja nos visitando, por favor, esteja próximo aqui da nossa cidade, venha nos visitar. Essa congregação está aberta para receber todos aqueles que amam o Eterno e desejam ouvir a sua palavra. Hoje, como é fora do território de Israel, se estende mais um dia da festividade de Shavuot. Então, nós começamos a celebrá-la na quinta-feira, ao pôr do sol. Como nós estamos fora do território de Israel, se estende mais um dia e coincidiu o Shabat da festividade de Shavuot. Por isso, ao invés de nós seguirmos a sequência das parashot, o que é a parashot? A parashá são as porções da Torá, do Pentateuco, Então, lá de Gênesis até Deuteronômio, nós fazemos divisões de cada Shabat, de porções, para que a gente possa estudar durante o ciclo de um ano todo o Pentateuco, toda a Torá, E assim a gente estuda os profetas, a Brit Hadashah. Então, são 54 porções, e aí a gente estuda Shabat após Shabat uma, a primeira, a segunda, a terceira, e assim por diante, de forma cronológica. Mas, devido à festividade, a gente interrompe essa cronologia e estudamos a Parashá especial de Shavuot. Por que nós lemos Êxodo capítulo 19 e Êxodo 20? Porque, para a tradição judaica, e quando você olha da saída do Egito até a entrega da Torá, coincide com a quantidade de dias que tinha que se contar para celebrar Shavuot. Então, quando saiu de Pessa, se conta 49 dias até o 50º dia, 50 dias, para que celebrasse Pentecoste, Shavuot. Quando você olha essa cronologia, se encaixa perfeitamente na entrega da Torá. Por isso a tradição judaica associa esse dia à revelação da Torá, a Torá sendo revelada no Monte Sinai para Moisés e para todo o povo de Israel. Mais de 3 milhões de pessoas contemplaram aquela revelação no Monte Sinai, e uma das tradições fazermos a leitura de Êxodo 19 e 20, por isso que nós lemos aqui, vocês acompanharam a leitura. Então, para que fique mais claro, eu sei que eu não vou conseguir entrar aqui no detalhe das festividades, tá, irmãos? Sempre temos pessoas novas, mas eu não consigo aqui devido ao tempo. Mas eu queria trazer um pouco da essência, você que nos visita, do que a festividade tem para nos trazer. E hoje, o que eu queria ensinar, e eu queria que você guardasse esse ponto inicial aqui que eu vou compartilhar com vocês. Deus tem um modus operandi de como Ele age com seus servos, seja para o judeu e seja para as nações, para o não-judeu. Existe um padrão estabelecido por Deus de etapas para que Ele possa cumprir na vida dos seus servos. É lógico que esse modus operandi de Deus, esse padrão de Deus, ele tenha níveis de responsabilidades diferentes para o judeu e para as nações. Existem diferenças de exigências por Deus para Israel, para o povo judeu e para as nações. Mas não Oi. Aquilo que concerne ao centro desse chamado permanece intacto, serve tanto para um quanto para outro. O que vai diferenciar aqui é o nível do chamado, é o nível de exigência. Por que é importante você saber isso? Porque se você faz parte ou deseja fazer parte desse reino, você precisa encaixar por essas etapas. E você consegue se identificar se você está percorrendo ela ou não, ou se você se desviou dela. Se você se desviou dela, você precisa o quê? Voltar ao prumo, voltar ao caminho, voltar à régua que Deus estabeleceu. Tá bom? Então, a ideia aqui hoje é mostrar a vocês que existe um modus operandi de Deus, um padrão estabelecido por Deus, de como trabalhar com aqueles que Ele chamou. Tá bom? Então, aqui, para dar início aqui ao nosso estudo, voltando que a Parashá aqui é Êxodo capítulo 19 e Êxodo 20, e está escrito ali, Parashá de Shavuot. Shavuot é conhecido dentro do judaísmo como o tempo da entrega da Torá no Sinai. Mas Shavuot não fala apenas sobre mandamentos, sobre a entrega, sobre a revelação da Torá. Shavuot fala sobre aliança.
Interessante de aliança, o João chegou para mim essa semana e falou assim, papai, por que você usa esse anel no dedo? Eu falei, você já viu que a mamãe tem também esse anel no dedo? Aí ele foi lá, olhou na mamãe, a mamãe também tem. Falei, essa é uma aliança entre o papai e a mamãe. Quando a gente olha um anel, você vai perceber que sempre uma aliança, ela tem a necessidade de ter uma contraparte. Precisa ter duas pessoas fazendo parte da aliança, no mínimo. Porque senão você faz uma aliança consigo próprio, é um voto, não é uma aliança, é um voto que você fez. Uma aliança exige a participação de alguém. Então, assim, quando nós estamos falando aqui que Shavuot não é apenas mandamento, mas fala também sobre aliança, e todo voto, ele requer responsabilidade de quem? De ambos. Então, quando nós fazemos um voto com Deus, existe uma responsabilidade que é do Criador, por isso que nós falamos aqui nas nossas confissões que ele é fiel, que ele é justo, que ele não é igual ao homem para que minta, ou para que venha falhar. Então, Deus sempre vai ser fiel, da parte dele espera fidelidade. Mas também existe uma responsabilidade que é o quê? Nossa. Então, você precisa guardar esses princípios. Toda aliança requer responsabilidade de ambos que estão fazendo parte. No Sinai, Israel não apenas recebe instruções. Israel responde ao chamado de Deus e assume uma aliança com ele. No livro de Êxodo, capítulo 19, verso 8, que nós lemos, o Lucas leu lá, tudo que o Senhor falou, faremos. Em hebraico é nascer, venishma. Aqui está, faremos, nascer, faremos, veshma e ouviremos, né? Ou entenderemos, ou praticaremos. O sentido é esse. Então, diferentemente das ações anteriores, que foi exclusivamente uma ação unilateral de Deus, agora Deus exige do povo uma fala pública de uma aliança com ele. E você percebe aqui na narrativa da leitura de Êxodo 19, que Deus fala para Moisés e fala assim, Moisés, fala para o povo. Ensine ao povo o que eu estou dizendo a você. Não era só uma transmissão para Moisés, para que depois Moisés ensinasse. Deus estava querendo ouvir qual que era a resposta do povo, após ouvir o que Deus tinha dito a Moisés. E Moisés faz assim. Ele escuta de Deus, adverte o povo do que eles não poderiam fazer, o que ia acontecer em diante, e o povo falou assim, tudo que o Senhor falou, faremos, nascer venishma. O povo não apenas ouviu, ele estava também aderindo a uma aliança, foi o que eu coloquei ali nesse slide. Se você observar aqui, eu quero começar a ensinar para vocês esse modus operandi de Deus. Então, grave isso, tá? Não deixe de olhar que existe um padrão estabelecido de Deus, como que Deus agiu e age com a nação de Israel, com o seu povo chamado, escolhido por Deus, e para as nações. Se você observar que na primeira festividade, nós estamos celebrando aqui Shavuot. Antes de Shavuot vem a festividade de Pessa. Então, vocês precisam ter isso de cor. Pessa é a festividade que antecede a festividade da aliança. Então, essa festividade marca a aliança. Mas antes dessa festividade que marca a aliança, nós temos uma celebração anterior chamada de Pessa. Antes do Sinai, da revelação da Torá, vem Pessa. Isso é muito importante. Israel não chegou ao Sinai por mérito próprio. Eu já ensinei isso aqui não sei quantas vezes a vocês. Israel foi aproximado pela graça e pela ação soberana de Deus. Isso é tão real, irmãos, que eu quero encaixar esse modelo, esse padrão de Deus na história de Ruth, na história de Boaz, na história que se lê do livro de Ruth sobre a festividade de Shavuot. Você vai ver que esse padrão ele se repete. É lógico que os cenários aqui foram todos modificados, mas o padrão de como que Deus agiu, ele permaneceu intacto. Então, perceba que na festa de Pessa, não houve nenhum mérito dos filhos de Israel. O Eterno ouviu o clamor do povo, o povo estava pedindo, libertou do Egito, protegeu o povo pelo sangue do Cordeiro, e engraçado que ali foram protegidos todos aqueles que exerceram fé no mandamento de Deus, de matar o Cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, quer se a pessoa fosse justa ou não, se o sangue ali tivesse, ela seria livre do anjo da morte. Aqui não era a justiça, não era o mérito daquele que estava dentro da casa. Era uma obediência ao princípio de passar o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro era a graça necessária para que qualquer pessoa que estivesse ali, judeu ou não judeu, israelita ou não israelita, fosse livre do anjo da morte.
Não tenha dúvida que no meio daquela casa onde o sangue foi passado havia homicida, mentiroso, estupradores, é lógico que minoria, mas existiam. Não tenha dúvida, criminosos, mentirosos, corruptos. Eram 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. É lógico que é um percentual muito pequeno, mas existia. E se ele passou o sangue do Cordeiro, ele estava livre do sangue da morte. O que isso simboliza? Graça, não mérito. Posso citar alguns, que morreram posteriormente devido a ser transgressores. Nós temos Coré, nós temos Abirão, nós temos Zinri, que foi aquele que cometeu o pecado com a medianita. Pessoas que foram livres com o sangue do Cordeiro. Perceba que aqui, irmãos, é um simbolismo claro da graça. Olha o mérito sendo deixado de lado e a graça sendo exercida. Primeiro vem a redenção, depois vem a aliança assumida. Lembra, o que eu estou ensinando aqui? A forma como Deus trabalha. Primeiro vem a graça de Deus. Isso já havia sido mostrado antes de Abraão. Se você, não precisa abrir sua Bíblia, mas vou contar a história. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Na verdade, abra sua Bíblia, vai lá, Gênesis 15, vamos ler esse texto. Gênesis capítulo 15. Existe aqui uma discussão das datas, se são 400 anos, se são 200 anos, aproximadamente isso aí, entre 200 e 400. Essa promessa antecedeu a ação ali do Monte Sinai, tá? Mas aqui uma promessa que Deus faz a Abraão, vamos voltar aqui a 400 anos atrás. Só existia Abraão, não existia ainda sua descendência, nem Ismael, eu acho que nesse momento tinha nascido, nem, quanto menos Isaac, que veio posteriormente. Diz assim, Gênesis capítulo 15, olha o texto. Algum tempo depois, a palavra de Deus veio a Abraão aqui, em uma visão. Não tema, Abraão, sou o seu protetor, sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu, Adonai, Deus, que bem me trarão os teus presentes, se eu continuo sem descendente. E Eliezer, o Damasceno, herdará minhas posses. Tu não me deste um filho, Abraão continuou. Por isso, alguém nascido em minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a ele a palavra de Adonai, este homem não será o seu herdeiro. Não, seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo, pela sua semente. Então ele o levou para fora e disse, olha para o céu e conte as estrelas. Se você puder, seus descendentes serão igualmente incontáveis. Ele acreditou em Adonai e isso foi creditado como justiça. Verso 7. Então ele disse, sou Adonai que tirou você de Ur dos Caldeus, aqui está em hebraico, caldeus, para dar a você essa terra como posse. Ele respondeu, Adonai, Deus, como posso saber que a possuirei? E ele respondeu, traga-me uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pomba e um pombinho. Ele trouxe tudo isso, cortou os animais em 2 e colocou as partes em frente uma à outra. Contudo, ele não cortou as aves ao meio. Antes de rapina voaram sobre as carcaças, mas Abrão as espantou. Quando o sol estava para se pôr, um sono profundo caiu sobre Abrão. Horror e trevas espessas lhe sobrevieram. Adonai disse a Abrão, saiba disso, com certeza seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Eles tornarão escravos, está falando lá do Egito, e oprimidos ali durante 400 anos. Eu, porém, julgarei também a nação que os escravizou. Posteriormente, eles sairão de lá com muitas posses. Quanto a você, se unirá aos seus pais em paz e será sepultado em idade avançada. Apenas na 4ª geração seus descendentes voltarão para cá, pois apenas nesse momento o Emori está pronto para receber a punição. Depois do pôr do sol, quando havia trevas espessas, apareceram um braseiro fumegante e uma tocha chamejante, e passaram entre as partes dos animais. E passou, aqui está errado, tá? Entre as partes do animal. Nesse dia, Adonai estabeleceu uma aliança com Abrão. Dê essa terra aos seus descendentes, desde Vadi do Egito até o grande rio Eufrates, as terras do Cananeu, como está aí em português? Como?
o Amori, o Perizi, o Refaim, do Amori, do Kenaane, do Gigashi e do Afusi. Olha só, irmãos, o que eu quero mostrar a vocês? Eu li todo esse texto só para trazer esse ensinamento para vocês. Naquele período de Abraão, quando se fazia uma aliança, esse simbolismo de pegar os animais e partir os animais no meio, aquelas pessoas que estavam fazendo uma aliança, um pacto, eles tinham que passar entre os animais. Qual que era o simbolismo? Estava dizendo assim, nós assumimos um acordo, se porventura um de nós falhar com esse acordo, que aconteça conosco, comigo ou com aquela pessoa que fez a aliança, o mesmo que aconteceu com esse animal, que foi dividido, foi cortado. Então, no momento da aliança, passavam os dois que tinham feito a aliança. Quando você pega essa aliança feita por Deus, o texto diz que o único que passou foi aquele fogo, aquela chama. Ela foi a única que passou entre as partes. O que Deus estava querendo dizer a Abraão? Olha, eu vou cumprir essa promessa de te dar uma descendência que ele não tinha, de libertar o povo que estava sendo escravizado e que vocês herdariam uma terra. Deus estava dizendo assim, sem nenhum mérito de vocês, eu vou cumprir essa promessa. Isso se chama o quê? Graça. O que Deus estava querendo dizer? Abraão, você não precisa nem passar entre as partes. Fica aí. Essa questão é minha e pode deixar que eu vou cumprir. Então, isso aqui era um simbolismo da graça. E foi o que aconteceu. Todos os sábios, todos, sem exceção, dizem que Israel não tinha mérito para sair do Egito. Deus exerceu o quê? Graça. Então, esse é o primeiro padrão de Deus para chamar o teu filho. Não é por mérito meu, não é por mérito seu, não é por mérito pelos filhos de Israel, não é por mérito das nações, é pela graça de Deus. Yeshua nos ensina isso de uma forma muito clara em todos os momentos. Ele fala, não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Se você foi alcançado por Deus, não se iluda, não se ensoberbeça. Não ache que é mérito seu, é graça de Deus. Isso é modo operante de Deus. Aroche, quer dizer que tem pessoas que Deus não chama? Não, Deus chama, mas tem pessoas que não aceitam. O aceitar vem da sua parte, mas o chamado de Deus, a graça de Deus, ela foi estendida para você e também como para o outro. Só que tem pessoas que atendem esse chamado e outras que não. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Primeiro veio a redenção, depois veio a aliança assumida. Isso havia acontecido em Gênesis 15. Nesse pacto aqui, somente Deus passa. Agora eu quero mostrar aqui a vocês, olha lá. Tudo começou pela iniciativa do Eterno, já ficou claro para nós, né? Tudo pela graça, iniciativa de Deus. Mas depois vem o Sinai, e o Sinai o povo responde, aquilo que eu falei. Então você já aprendeu que a graça de Deus te alcançou. Agora tem a contrapartida, meu amado. Volto a dizer aqui, essa contrapartida não quer dizer que você de forma igualitária tem o mesmo chamado da nação de Israel. Isso é bíblico. Eu posso te mostrar isso em diversas passagens bíblicas. O chamado de Deus para o sumo sacerdote era o mesmo para o sacerdote? Não, do sumo sacerdote era muito maior, exigia muito mais santidade, muito mais comprometimento, muito mais dedicação, muito mais aproximação de Deus, muito mais, às vezes, abdicar de coisas que são lícitas para a maioria das pessoas, mas para um sumo sacerdote a responsabilidade era maior do que para o sacerdote. Vamos continuar com esse padrão? O chamado de Deus para o sacerdote era o mesmo para o levita? Não, exigia muito mais para o sacerdote do que para o levita. Vamos continuar na escala. Do levita para um israelita qualquer. Qual que era maior? Do levita ou do israelita qualquer? Do levita. Vamos continuar da escala. Do israelita para as nações. Qual que a responsabilidade é maior? Qual que a exigência é maior? Para quem muito foi dado, para muito é exigido. Então, se Deus deu mais mandamentos para os filhos de Israel, e existe muitos, a maioria dos mandamentos é somente para o judeu, você pode abraçar essa fé, você pode cumprir esses mandamentos, que eles não são proibitivos para ninguém, mas desde que você entenda a sua, como que eu posso dizer? A sua exigência, o seu papel.
que às vezes você não vai conseguir cumprir porque você está num território totalmente diferente. Você está numa vizinhança totalmente à margem daquilo que você deseja cumprir. Então você precisa se encaixar nisso. Senão você vai sair uma pessoa frustrada por não entender. Agora, você pode se aproximar dos mandamentos? Pode, mas não acha que você está tomando o mandamento para si. Porque esse mandamento foi dado a alguns para o povo judeu, a responsabilidade é maior sobre eles. Mas Deus deu o mandamento às nações? Deu o mandamento às nações. Quando Deus estava revelando para os filhos de Israel, tem texto na Torá que diz que Deus deu o mandamento para Israel e para os egípcios e para Faraó. Então perceba que aqui, olha a metodologia de Deus. Deus exerce a sua graça sobre os seus filhos. E agora, entra Shavuot, aonde Deus está exigindo aqui uma evolução daqueles que Ele alcançou pela sua graça, que exige de nós uma necessidade de entrar numa aliança e requer mais compromissos, mais abdicar de coisas, mais se aproximar de Deus do que antes fazíamos. Então vamos lá, olha o que o povo fala. Tudo que o Senhor falou e faremos. Aqui já não entra mais só a graça. A graça sempre estará presente com a gente, tá, irmãos? Sem ela, nós não conseguiremos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Sempre. Mas com a graça, só alcança a graça quem busca a verdade. Já ensinei isso aqui a vocês. O nome da nossa comunidade é o quê? Hesed VM. O que quer dizer? Graça e verdade. O que é graça? Misericórdia. Graça só alcança quem deseja buscar a verdade. Essa história bonitinha que todo amor serve, não é verdadeiro. Você, para demonstrar misericórdia, no princípio bíblico eu estou falando, tá, irmãos? Você pode aderir ao princípio que você quiser, mas dentro do princípio bíblico, você só alcança a graça, a misericórdia, se você busca com a verdade. E vai ter momentos que você vai falhar com ela. E a graça existe porque você falha com a verdade. Mas você busca. Porque se você não falhasse com a verdade, para que era necessário a graça? Para que era necessária a misericórdia de Deus? Para que é necessária a misericórdia de um pai quando o filho erra? Se ele não errasse, não precisa ter a paciência. Você percebe que essa paciência é necessária quando nós falhamos com aquilo que nós devemos fazer, mas precisa ter a referência daquilo que devemos fazer, e essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, a graça, você vai encontrar esses dois substantivos, graça e verdade, misericórdia e verdade, mais de 40 vezes juntos na Bíblia, para demonstrar que você alcança a graça se você busca a verdade. Agora, se você quer permanecer no seu princípio, naquilo que você acredita, você tem todo o direito, que Deus te deu o livre-arbítrio. E cabe a você, membro dessa casa que nós ensinamos, Shabat após Shabat, amar essas pessoas, independente das suas escolhas. Quer elas sejam justas, quer elas não sejam justas aos seus olhos. Mas ame essas pessoas, convive com elas. Desde que essa convivência não venha deturpar, não venha transgredir os seus princípios. Mas conviva com ela. Tome um café, bate um papo, vai num restaurante, converse. Porque nós precisamos transmitir a luz, irmãos. Para com esse negócio de achar que só você é o centão. Você não pode sentar com as pessoas, não pode compartilhar. Vai sentar, vai conversar, vai bater um papo, vai falar do seu amor, vai falar da sua verdade. Vai para lugares que, às vezes, aos seus olhos, não são lugares, os melhores lugares, mais santos locais, mas que você mantenha a sua santidade onde você estiver. Você entende isso? Isso é ensinado nessa casa diariamente. Então, aqui, a graça aproximou, mas agora existe uma resposta de aliança. Eu ensinei a vocês que a tradição judaica ensina que quando Deus revelou, mais um método, tá? Mais um padrão de Deus. Quando Deus revelou a sua Torá no Monte Sinai, em quantas línguas foram traduzidos a Torá? 70 línguas. Segundo os sábios, olha a sabedoria dos sábios. Os sábios aqui já estavam estabelecendo um conceito de que Deus não estava entregando a Torá somente para o povo judeu, mas para as nações. De que a Torá foi traduzida em 70 línguas, que eram a quantidade de nações representada naquela época, representando todas as nações. Ou seja, a Torá, quando foi dada para o povo judeu, ela foi dada de forma universal. E não tem nenhum mandamento da Torá ali que não pode ser cumprido, nos 10 dizeres. Nenhum mandamento. Você pode questionar sobre o Shabat ou não, de condição ou não.
Tudo bem se você não tiver condição de guardar o Shabat, mas o ame no seu coração. Tudo bem, mas ame no teu coração. Mas todos os mandamentos estão ali: honrar a Deus, reconhecer Ele como um único, não roubar, não cobiçar, não adulterar, não falar falso testemunho contra o teu semelhante. Irmãos, são coisas universais, adotados em todas as constituições dos principais países. Então, assim, é super importante vocês entenderem que esses mandamentos o Eterno deu para a humanidade, tá? A ideia é profunda. A Torá foi entregue a Israel, mas a revelação de Deus possui caráter universal, alcance universal. Desde o Sinai já existia um sinal de que as nações seriam alcançadas pelo Deus de Israel. E aqui eu quero entrar na história de Ruth, que representa isso. E vamos estudar, irmãos, eu falei um pouquinho disso na quinta, mas eu queria entrar no mais detalhe aqui com vocês. Volto a dizer, vocês estão percebendo que existe um padrão de Deus? Então, assim, você já percebeu que Deus exerceu sua graça. Agora Deus está exigindo uma aliança nossa. Vamos ver se esse padrão repete com Ruth. Ruth representa o quê? Uma não judia. Ela era uma moabita, onde a Torá diz que os moabitas não entrariam na Assembleia. Não entraria na Assembleia. Aqui os judeus questionam se era somente para os homens, esse princípio ou não, mas, irmãos, independente se era homem, se havia sinceridade no coração, o Eterno ia receber. Possivelmente aquele mandamento da Torá, esse tipo de mandamento, ele pode ser simplesmente temporal, só para aquela geração, só para aquela situação. Hoje eu acho que nem existe os moabitas mais, né? Então, já deixou a validade desse mandamento. Mas, posteriormente, ficou claro que aquele mandamento era para aquela geração onde o Eterno falou, porque os moabitas impediram a passagem de Israel por ódio. Não tinha um motivo militar ali, como se Israel fosse invadir, mas simplesmente por odiar, impediram a passagem de Israel. E aí, por um antissemitismo, Deus dá esse estabelecimento na Torá. Mas perceba aqui, que Ruth era uma moabita, uma estrangeira, alguém fora da aliança. Mas Ruth responde ao chamado, igual eu mostrei a vocês. Lá no capítulo 1, ela fala assim: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o teu Deus. Lembrando da história de Ruth, uma moabita, casou com os filhos, ela e a sua sogra, a sua concunhada, né? Era Ofa, né? Casou com os filhos de Noemi. Então, ela casou com um dos filhos de Noemi. E essas duas noras de Noemi, os dois filhos morreram, eles não deixaram descendência. Noemi chega, se despede das duas noras, fala assim: minhas filhas, podem voltar para os seus pais e para os seus deuses. Ela usa essa expressão. A outra aceita, fala: tudo bem, Noemi, morreu meu marido, eu quero voltar aqui para o meu povo. Ruth chega e fala assim: não, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Que seja somente a morte separar a mim de ti. Olha a fala de Ruth. Ela adere a esse chamado. Ela não fala somente os seus benefícios, ou a sua herança, ou a sua casa. Se bom que Noemi também não tinha muito financeiramente para poder dar, né? Mas ela abraça, ela se junta à sua nora, ela se junta a esse povo. Ela sabia do chamado desse povo. Ela sabia do chamado de Deus para Israel. E ela fala: o teu Deus será o meu Deus. Eu quero servir. Isso, o que é uma linguagem? Isso é uma linguagem de quê? De aliança. É Ruth já dizendo que eu quero entrar nessa aliança, eu aceito participar dessa aliança. Tem um chamado. Noemi ali representava, querendo ou não, o Eterno inicialmente, recebendo: minha filha, pode se afastar, igual Yeshua fez lá com aquela cananeia, né? Pedindo cura, aí Yeshua chega e fala assim: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí aquela mulher, com toda a humildade e simplicidade, responde: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a simplicidade dessa mulher. Ela não quis tomar o lugar ali, ela não estava querendo tomar o lugar do chamado, ela só queria fazer parte do chamado. E Yeshua atende essa mulher e fala: assim como a sua fé seja atendida. Ela faz parte, ela adere.
ela assume uma aliança e fala: eu quero comer desse pão, desse alimento que está sobre a mesa. Talvez eu não vou comer a maior parte do que está sobre a mesa, mas uma parte eu vou comer. Migalhas, quer dizer, uma parte daquele alimento, não a totalidade dele. E não acho que alimento era coisa física, representava os mandamentos. Uma parte desse alimento, desses mandamentos, eu quero absorver. Eu quero absorver para a minha vida essa aliança. Essa linguagem de aliança, Ruth declara de forma pública: abandona Moabe, deixa os seus deuses para trás, se une ao povo de Israel e aceita viver debaixo da aliança do Deus de Israel. É uma linguagem de aliança. Ela representa, coloquei lá, ela representa profeticamente as nações, sendo aproximadas do Deus de Israel. Assim como Israel foi aproximado pela graça, de novo, na Páscoa, foi aproximado pela graça na Páscoa, e depois aderiu à aliança no Sinai. Ruth primeiro também é acolhida, e depois assume uma aliança. Está vendo, irmãos, o modo operandi de Deus? O padrão que Ele estabeleceu de exercer a sua graça, mas depois chamarmos para uma aliança. E aqui, agora eu quero mostrar para vocês a figura de Boaz, olhando o nosso Messias. Porque nós não tivemos um Boaz como Ruth teve, e graças a Deus, principalmente os homens aqui, né? Graças a Deus que não tivemos um Boaz, mas tivemos um Messias que nos chamou com o mesmo simbolismo. Como que Boaz acolhe Ruth? Como que o Boaz, além de acolher Ruth, ele dá herança, ele resgata a dignidade dela, ele resgata para aquilo que ela foi criada. Então eu quero mostrar que a figura de Boaz é aquilo que Jesus fez para nós. E isso precisa ter uma gratidão no nosso coração. Então vamos lá, Boaz como uma figura do Messias. Então surge a figura, o Goel, o redentor. Goel em hebraico quer dizer redentor, aquele que redime. E o interessante é observar que Boaz vai cumprindo etapas muito parecidas com aquilo que o Messias fez e faz espiritualmente conosco diariamente. Boaz primeiro acolhe Ruth. Abre lá Ruth, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Ruth, capítulo 2, verso 8 a 9. Quero te mostrar ele primeiro acolhendo. O que é o acolhimento? É a graça de Deus. Ele nos acolhe. Verso 8, diz assim, Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo. O que aconteceu? Quando Ruth e Noemi estava na terra dos Moabitas, elas voltaram sem nada, sem nenhuma posse, sem nenhum alimento. Quando Noemi, que era aqui a sogra, já tinha uma certa idade, quando ela volta somente com Ruth, elas duas, as duas viúvas, volta simplesmente sem nenhuma herança. Noemi, por já ser de idade, Ruth sai ao campo para colher alimento para dar à sua sogra. Olha o cuidado dessa nora com a sogra, hein? Os dias atuais isso é difícil, né? É difícil, mas graças a Deus, a gente sempre brinca, né? Mas a relação da sogra com a nora, acho que é aceitável aqui dentro do Brasil, mas é difícil, essa preocupação da sogra com a nora. E aqui, exceção das mulheres aqui dessa casa, tá? Aqui é diferente, vamos dizer assim. Mas perceba o cuidado dela, ela sai ao campo, e aqui a história mostra dela indo ao campo para colher, para dar de alimento à sua sogra. E a ela também, evidente, né? O verso 8, e ela entra no campo de Boaz. Dentro do princípio judaico, todas as vezes que existe um agricultor com toda a sua lavoura, os frutos que caem por si próprio, ou quando está tendo ali a colheita daquela lavoura, e no momento de colher, esses frutos vão caindo no transporte, esses frutos, o dono da terra, ele não podia pegar para si próprio, ele tinha que ficar para o pobre, para o estrangeiro e para a viúva. Então esse é um princípio judaico até hoje presente, tá? Que ela sabia. Então ela entra no campo de Boaz para ver esses frutos que estavam caídos, para que ela pudesse colher e pudesse usufruir, ela como viúva e como pobre.
E o verso 8 diz assim, ó, então disse Boaz a Rute, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Olha ele dizendo, molestar aqui, irmãos, não era uma questão sexual, tá? Poderia ser, mas o contexto aqui era não incomodar. Não, às vezes era um homem querendo conhecer Noemi. Então assim, ó, não deixe ela quieta, deixa ela fazer o trabalho dela, né? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Olha o cuidado de Boaz de acolhê-la, de recebê-la com todo carinho. E Boaz era um senhor de idade. Um senhor de idade. Eu acho que se olhar os homens aqui, o mais velho aqui é o Alfredo. Por aí. Você está com 70 aí? 71 anos. Quantos? 75. Possivelmente eu posso afirmar que o Boaz tinha mais idade do que o senhor. E ele chama Noemi, chama ela de filha, com todo o respeito que um homem honesto, que olha uma mulher não com um olhar de sedução, mas com um olhar de cuidado, de proteção, e ele faz isso com ela. Olha a resposta depois de Boaz, né? Olha aqui, ó. E respondeu Boaz, e disse, bem se me contou o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que não conhece. O Senhor retribua o teu feito, ó Rute, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te viesse abrigar. Boaz, além de acolher, agora ele começa a ver como posso dizer, o princípio maravilhoso de Rute, a sua adesão à aliança, e ele começa a abençoá-la, ele começa a dar aqui o princípio de resgate a ela. Olha o que ele fala. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Não sabia ela que ela ia ser mais do que a criada. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Perceba que Boaz acolhe uma estrangeira. Ele aproxima alguém que estava longe e atrás para perto. Você sabe quem fez isso comigo, com você? Yeshua. Estávamos longe e agora estamos perto. Perto do quê, meu amado? Aí que eu te pergunto, perto do quê? Perto do Deus de Israel, perto dos mandamentos, participantes da herança de Deus, das promessas de Deus. Deus não fez uma promessa a Abraão, onde eu ensinei a você que somente ele passou pelas partes? Rute entrou nessa promessa feita aos descendentes de Abraão ou não? Entrou. Ela faz parte da herança na qual ela não estava estendido a ela. Assim como aquela cananeia que se coloca como um cachorrinho, que mesmo numa condição diferente, desculpa com essa palavra um pouco mais pejorativa, ela parece ser difícil de ouvir, mas é uma simbologia de um animal que estava dentro de casa. Ele faz parte da casa. Ele é um animal de estimação. E é uma expressão difícil de ouvir, mas é a realidade. Yeshua só estava fazendo uma comparação, querendo ou não, você pode. E Yeshua não estava mentindo para ela. Ele disse, eu não posso dar o pão enquanto você estiver fora da casa. O que ela faz? Ela se coloca dentro da casa, como Rute se coloca. Por isso que eu já disse aqui, guarde isso na sua mente. Antissemitismo e servo de Deus não pode andar juntos. Não pode andar juntos. Você pode discordar sobre a questão territorial ou não, se deve ter a população palestina ou não, e deve existir, e eu posso te dizer que 90% da população de Israel concorda com a existência dos palestinos e o território para eles. Não é essa a questão. A questão é você odiar o judeu simplesmente por odiar. Você não querer fazer parte desses princípios. Boaz aproxima Rute de quem estava longe.
Boaz também resgata Ruth. Ruth capítulo 4, abre lá, verso 9 e 12. Olha ele resgatando. Então ele acolhe Ruth, ele sustenta Ruth, dá alimento para ela, e agora ele vai dar aqui o resgate, ele vai dar herança, ele vai dar direito a ela as mesmas promessas que foram dadas ao povo de Israel. Verso 9 do capítulo 4 diz: Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: Sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. O que está acontecendo aqui, você que nos visita? Presta atenção, ó. Existe aqui a lei do levirato, que é a lei que quando... Falei certo? Levirato, né? Que quando alguém morre, um homem morre, sem deixar descendência, um parente mais próximo, geralmente o irmão, ele tinha um direito a suscitar descendência para esse irmão, para que o seu nome não deixasse de existir. Então, se o irmão não quisesse exercer esse papel, ia encontrar um parente mais próximo que pudesse dar esse direito ao nome. E o interessante, irmãos, que quem faz isso faz por amor ao mandamento, porque parte da herança que é dele, o que ele vai ter que fazer? Dividir com outro, com o filho que vai nascer, que não era a responsabilidade dele. Então, um homem, para aderir isso, ele poderia dizer não, tanto que o que antecede a Boaz aqui, não vou ler a história para não tomar o tempo, tinha outro que antecedia, que tinha o direito de fazer esse resgate de Malom, que tinha morrido sem filhos, tinha deixado Ruth viúva. Então tinha um que antecedia Boaz, e ele fala assim, eu não quero exercer o direito aqui do Goel, do Redentor, eu não quero dar o direito. Ele até fala assim, eu tenho alguns bens aqui que eu não quero dividir. Aí chega Boaz perante os anciãos e fala assim, ele não quis, então agora eu vou exercer que eu sou o próximo. E o interessante, irmãos, que Ruth poderia cascar fora também, que era um senhor de idade. Ruth era nova. Que ele era um gatão? Olha para o seu avô Alfredo, que o seu avô Alfredo eu tenho intimidade de falar, não posso falar do seu avô Toninho. Olha para o avô Alfredo. Está muito mais bonito que Boaz, posso te garantir. Está mais gato que o Boaz. Mas, filha, ela faz isso porque ela amava Deus. E ele elogia ela. Teve um momento, aqui não sei se está aqui o texto, que ele fala assim, seja abençoado você, minha filha, que não foste procurar jovens. Mas ela quis cumprir o mandamento de Deus. Percebe, irmãos, a aliança? Percebe o modelo? É esse modelo que Deus está exigindo da gente. Com exigências diferentes, é evidente. Mas ela abraça esse princípio, ela abraça o mandamento. Ela poderia ter olhado para sua sogra Noemi e falei assim, meu pai, aonde eu fui encaixar aqui a minha vida? Olha que situação que eu entrei. Olha que situação que eu entrei. Um senhor de idade, vou ter que casar com ele. Casou. E eu não acho que ela fez isso, acho não, tenho certeza. Ela fez com isso aprendendo a amar esse homem. Aprendendo a amá-lo. Então, onde que eu parei aqui para ler? Verso 11, tá? E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambos edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor der a essa moça. Perceba que ela é acolhida, ela é sustentada, ela participa da casa, ela é aproximada, e ela recebe o quê? Herança. Irmãos, sabe quem era Ruth? Vó de quem? De Davi, do rei Davi, o maior rei de Israel. Essa mulher que é uma estrangeira, se torna uma ascendente do rei Davi, a avó dele. E de Yeshua, olha, de Yeshua, 30ª geração dele. Olha. Uhum. Já quebrou essa maldição. Mas perceba, ascendente
do maior rei dos reis e senhor dos senhores. Uma mulher que adere à fé. Tem uma recompensa, né? Mas o que eu quero mostrar aqui, Alfredo, Yeshua faz isso por nós, meu amado. Certamente você não vai ter a proporção da magnitude do nome de Ruth, espiritualmente falando, aqui, biblicamente, entre os homens. Perante a Deus, sim. Porque você vai ser acolhida, você vai ser sustentada, você vai ser abraçada, você vai fazer parte da casa, você vai fazer parte das promessas de Deus, de eternidade. De eternidade. Boaz resgata, Yeshua resgata, Boaz restaura, Yeshua restaura. Como Boaz restaurou a vida de Ruth, Yeshua restaura a nossa vida. E Yeshua e Boaz muda a condição de Ruth, a minha e a sua. Isso aponta inteiramente ao Messias Redentor. Inteiramente. Eu estou findando, tá, meu amado? Tenho 10 minutos, né? E aí, eu quero te mostrar, volta de novo o modelo, o padrão que eu falei de Deus. Graça e agora aliança. Mas, Roche, eu tenho uma aliança. Eu não falei aqui que a aliança ela é bilateral? Tem uma responsabilidade que é de Deus e tem uma responsabilidade que é nossa. Qual que é a sua responsabilidade e qual que é a minha? Existe uma responsabilidade que é para com o judeu e o eterno, e existe uma responsabilidade que é a das nações. Vamos aprender a nossa. Boa parte de nós aqui não somos judeus. Eu sou descendente de judeu. Eu sempre digo isso, sou descendente de judeu. É diferente de ser judeu. Não fui criado no lar judaico. Fui criado no lar cristão, mas sou descendente, oficialmente descendente de judeu, direito de cidadania portuguesa, por causa dessa ascendência. Mas quem não faz parte? Quem não é? Rocha, qual que é a minha responsabilidade? É isso que eu quero mostrar, irmãos, porque temos responsabilidade, assumimos com o nosso Messias. Se você olhar lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, você vai perceber que os gentios eles são aproximados pela graça, mas também são chamados a uma aliança. Abra a sua Bíblia em Efésios 2, verso 12. Olha o que aconteceu com Ruth e olha o que aconteceu conosco, conforme o apóstolo Paulo. Verso 11 diz assim, Efésios 2, verso 11 até o verso 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Verso 12. Que naquele tempo estava sem o Messias, separados da comunidade de Israel. Era um moabita igual Ruth, estrangeiro, tendo seus deuses, tendo a sua herança, tendo lá a sua prática, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora no Messias Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Messias chegastes perto. Então, você foi aproximado pela graça, você faz parte da aliança. Hoje, eu e você somos chamados filhos de Abraão. Aquela promessa feita há mais de 3.000 anos atrás, você tem direito a ela, quer seja católico, quer seja evangélico, quer seja judeu messiânico, todos aqueles que abraçam a fé no Messias Yeshua, têm direito a essa promessa, não importa a religião. Religião é coisa criada por homens, que é importante, eu sempre digo isso. Mas não é o que determina a sua salvação e a graça de Deus. Onde você estiver, no catolicismo, no mundo protestante, ou numa congregação judaica messiânica, se você for sincero perante Deus, a aliança que Ele firmou com você, receba a salvação e as bênçãos dadas a Abraão e a sua descendência. Creia nisso. Creia nisso. Isso é exatamente o que Ruth recebeu e o que eu e você temos direito, porque isso é o modus operandi de Deus. Mas ao ser aproximado, ao ser enxertado nessa louveira, igual Romanos capítulo 11, que fala para que aquele que foi enxertado não venha ensoberbecer sobre aqueles que têm os ramos naturais, são os ramos naturais. Mas tem um princípio de humildade, como teve Ruth, como teve a mulher cananeia. Após isso, Yeshua fala de uma aliança com os seus discípulos. Quem é discípulo de Yeshua, levanta a mão aqui. Por favor, não vou nem olhar para talvez alguém está dormindo.
Estou achando que todos estão de mão levantadas. Você é discípulo de Jesus, todos. Yeshua não fala apenas de uma fé emocional, ele também fala de aliança. Nos últimos dias de Yeshua, na sua ceia, ele declara, lá em Lucas, no capítulo 22, verso 20, ele diz assim, semelhantemente, ele tomou o cálice depois de cear e dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Existe aliança unilateral? Não, aliança bilateral. E ele diz, beba, pois esse sangue é derramado por vós. Você adentrou, você bebe desse sangue, desse cálice, né? Desse simbolismo do cálice. Você é participante? Se você é participante, pois bem, você está dentro de uma aliança. E numa aliança existe responsabilidade de ambos, daquele que te chamou pela sua graça e misericórdia, mas exige de você uma contrapartida. E infelizmente não é uma crítica, mas é para demonstrar uma realidade. A maioria dos cristãos não sabe qual é a sua responsabilidade. Eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da graça. Todos estamos. Mas estar debaixo da graça não exime a mim de você de responsabilidades perante Deus, perante Yeshua. Ou então a gente tem que rasgar alguns princípios que ele estabeleceu na sua palavra. Aí eu falo, você precisa ser honesto sendo discípulo de Jesus? Tem um monte de discípulo de Jesus, político, que acha que pode continuar roubando e sendo discípulo de Jesus. Já vi gente orando, na hora da propina. Você entende? Isso não é estar debaixo da graça. Se você, é lógico que se você depende da graça para sair dela, mas não use da graça para você permanecer nesse erro. Então assim, você como discípulo de Yeshua, você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro, você precisa abençoar o pobre, ajudar o necessitado, olhar para a viúva, olhar para o seu semelhante, visitar um doente, visitar um enfermo. Você precisa orar, abençoar as pessoas, você precisa dedicar um tempo para ler a Bíblia, para você compartilhar, para você ir na sua igreja, na sua comunidade, contribuir com essa comunidade, mesmo com os defeitos religiosos que ali existem, como todas as congregações existem e possuem. Você precisa contribuir, você tem responsabilidades. A sua vida não é para viver só para si. Então Yeshua fala disso. Este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Em João 14:15 ele disse, se me amas, guardais os meus... meu amado, que mandamentos são esses? É outro mandamento? Tem outro mandamento? Guardais o meu mandamento. O que é mandamento, irmãos? Yeshua tem vários que eles ensinam. Primeiro, amar o próximo, ajudar como fez com um bom samaritano, um bom exemplo. Você, quando alguém vier com violência bater na sua face, você tem que virar e dar a outra. Quando alguém te exigir andar 1 milha, você tem que andar quantas? 2. São mandamentos que Yeshua nos deu. A gente precisa observar, se você olhar Mateus capítulo 5, é mandamento do início ao fim. E são mandamentos para nós, para judeu e não para judeu. Se você olhar algum mandamento que Yeshua fala em Mateus 5, que o gentio não possa cumprir, me mostre. Pois não tem. João 15:5. Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você precisa dar fruto para o Messias. Isso é relacionamento de aliança, não apenas aproximação, mas permanência, compromisso e transformação. Assim como Israel respondeu no Sinai, Ruth respondeu a Boaz, os discípulos também responderam ao chamado do Messias, e você é um discípulo de Yeshua, responda ao chamado dele. Eu e você temos que responder esse chamado. O padrão de Deus está estabelecido, graça, aliança, compromisso que nós temos com ele. Em Atos capítulo 2, o Espírito é derramado. Judeus de várias nações e muitas nações receberam o derramado Espírito. Isso lembra diretamente a tradição das 70 línguas repartidas, onde 70 nações estavam sendo representadas. Em Atos 2, as nações receberam do Espírito. No Sinai, Deus revelou sua voz às nações. Em Atos 2, as nações novamente ouvem a voz de Deus, o chamado de Deus. E para concluir,
Para concluir, está lá, ó, conclusão. Vamos ficar de pé? Olha lá, ó, Rocha aprendendo com o professor Lucas. Ó, 11h59. Conclusão. Deixa eu demorar aqui mais um pouquinho para eu perder esse discipulado. Não posso, não. 9,8, Conclusão. Peça nos lembra. Vamos ler junto? Vamos lá, conclusão. Peça nos lembra. A redenção começou pela graça de Deus. O Sinai nos lembra. O povo respondeu entrando em aliança. Ruth representa as nações respondendo: o teu povo será o meu povo. Boaz representa o Redentor, que acolhe, resgata e dá herança. É através do Messias, pessoas das nações continuam sendo chamadas, não apenas para aproximar, mas para viverem uma aliança com Deus de Israel. Esse é o chamado de Yeshua, de Jesus, o nosso Messias, para cada um de você que entrou aqui essa manhã. Você não veio aqui só por bar mitzvah do Noah. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Então, que Ele fale ao teu coração, entre nessa aliança, seja humilde como Rita também, como Ruth, e receba as heranças prometidas a Abraão e a sua descendência, que são heranças eternas. Não ache que é só terra física. Como diz lá em Hebreus 4:4, ainda resta um descanso para o povo de Deus, e você faz parte desse povo. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Chama as crianças para virem para cá, vamos abençoar elas. Aquela hora, Rocha esqueceu de abençoá-las. Esperar os nossos pequenos. Professor Lucas, dá esse privilégio. Abençoa a comunidade e as crianças. Amém. Cadê as crianças? As crianças. Isso, vem aqui, abençoar as crianças. Isso. Querido Deus, nós oramos ao Senhor nessa hora e clamamos. Olha pelos nossos pequenos, Deus, olha para os nossos meninos, nossas meninas. Senhor, que o Senhor os proteja livre do homem mau, que o Senhor proteja os seus corações, proteja as suas mentes. Cresçam, Deus, sejam fortalecidos pelo Senhor. E caminhe diante do Senhor todos os seus dias, com a cabeça erguida, tendo sempre a visão no nosso Messias, Jesus Cristo. Assim nós os abençoamos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vihunecha, Isa Adonai panav elecha, veasem lecha, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, shalom. Shabbat shalom, queridos. Graça e paz. Deus nos abençoe.